A China está passando por um verdadeiro apocalipse imobiliário. E eu não sei se você está por dentro do que está acontecendo agora na China, mas alguns estão dizendo que o seu mercado imobiliário está passando por um verdadeiro apocalipse, que pode resultar numa catastrófica crise em toda a China. Quer dizer, pense em quão competitivos esses caras são. Alguns dizem que os americanos são as pessoas mais competitivas do mundo. No entanto, você sabia que a China tem uma cidade chamada Tianduchen, onde eles construíram uma réplica exata da Torre Eiffel? Nessa cidade, eles até mesmo construíram uma rua como a Champs-Élysées, onde o mercado imobiliário é tão caro quanto na França. Esse é o nível de competição desse lugar. No entanto, a China tem um grande problema. Algo muito louco aconteceu no último mês. A Country Garden Holdings, que é a maior empresa de desenvolvimento imobiliário da China e fez 441 bilhões de yuanes no ano passado, acabou de perder o seu pagamento de dívida. Mas sabe quanto foi que a Country Gardens deixou de pagar? Apenas 20 milhões de yuanes, que são mais ou menos 13 milhões de reais. Por mais que pra gente isso pareça muito, para uma empresa desse porte, isso não deveria ser nada. Ainda na China, existem essas cidades chamadas cidades fantasma, com 65 a 90 milhões de casas vazias. Todo mundo olha para esses dados e diz que a China está se vendendo como se estivesse indo muito bem. Mas espere só até você ver quando comparamos com outro estudo de caso de um país que cresceu tão rápido quanto eles. Bom, você se lembra no início desse ano, quando o Silicon Valley Bank, o Signature Bank e alguns outros bancos foram à falência e logo vieram outros bancos e já os compraram, porque as taxas de juros estavam subindo muito rápido e eles não conseguiam pagar as dívidas? Agora, imagine se isso acontecesse com o JP Morgan ou com a BlackRock, pois a empresa que estamos falando não é uma empresa qualquer, mas é a maior empresa no negócio de desenvolvimento imobiliário chinês. Portanto, quando você olha para esse gráfico aqui dos títulos em dólares da Country Garden, você vê que eles caíram para níveis ainda mais críticos. Olha a data do meio de junho, você vai ver que está por volta de 80 centavos de dólar. Agora, olha onde cai até o final de julho, para cerca de 10 centavos. É uma queda de quase 70% em 6 semanas. E se você não pode fazer um pagamento de 20 milhões de yuanes, que é um pagamento de dívida, sendo desse tamanho que você é, isso é profundamente preocupante. E ainda deixando eles de lado, as vendas de novas casas pelos 100 maiores desenvolvedores imobiliários da China caíram 33% em julho, em comparação com o ano passado. Quando você olha para esses números aqui, esse gráfico mostra a extensão da queda no financiamento concedido aos desenvolvedores imobiliários. Você consegue ver o preto, o rosa, o azul e o amarelo. O preto representa os fundos autogerados, o rosa são os pagamentos antecipados de depósitos, o azul são as hipotecas pessoais e o amarelo são os títulos domésticos. Olha o que aconteceu ali no meio de 2021. Estava atingindo quase 1,8 trilhão de yuanes e veja onde está agora. Caiu para quase 1,2 trilhão de yuanes em apenas 2 anos. Mais uma vez, outra razão pela qual muitas pessoas estão preocupadas com o que está acontecendo na China. No entanto, por que isso importa tanto? Porque mais de 85% das casas da China são vendidas através da pré-venda, em comparação com 50% em 2005, o que significa que as hipotecas começam meses ou até mesmo anos antes dos edifícios serem concluídos. E a propósito, a razão pela qual isso é muito importante é que em outubro do ano passado houve um grande protesto de hipotecas na China, em quase 100 cidades. As pessoas estavam saindo e se perguntando por que estavam fazendo todos esses pagamentos de hipoteca. Numa propriedade que a Evergrande, por exemplo, nem mesmo estava mais construindo, mas ainda assim estava pegando os pagamentos. Isso foi até o ponto em que o governo teve que intervir e dizer: ô pessoal, vocês não podem fazer isso. Se vocês não estiverem construindo, vocês não podem pedir às pessoas para fazerem o pagamento. Assim,
Muitas pessoas estavam frustradas e já não confiavam mais no que essas construtoras estavam fazendo. Agora, pasmem, a Country Garden é ainda maior do que a Evergrande. E isso é importantíssimo, porque na China, a maior parte do dinheiro e do PIB está ligada ao setor imobiliário, o que é muito diferente de outros países. Apenas para dar uma comparação, o setor imobiliário da China representa 30% do PIB total do país. Nos Estados Unidos, o setor imobiliário representa apenas 17%. No Japão são 11% e no Brasil 10%. Mas na China são 30%. O que isso significa? Significa que se houver qualquer movimento no mercado imobiliário, eles sentirão muito mais, porque é uma parte muito grande do seu PIB. Agora, vamos entrar um pouco mais a fundo sobre o quanto a China acredita em seu próprio mercado de ações em comparação com os Estados Unidos. Veja como os números se comparam. Na China, apenas 7% da população possui ações, enquanto aproximadamente 90% são proprietários de imóveis. E para fazer essa comparação nos Estados Unidos, cerca de 53% do país possuem ações e apenas 65% dos americanos possuem imóveis. Enquanto os americanos são mais equilibrados, os chineses não são. Mas o que isso nos diz? Que os chineses não acreditam em ações, apenas em imóveis, e não possuem apenas uma casa. 20% das pessoas da China possuem 2 ou mais casas. Agora você pode se perguntar e dizer, por que coloquei o dinheiro apenas em imóveis? Porque se você olhar para o gráfico desde 1998, o que você notará é que o preço médio de venda de imóveis na China a cada ano só aumentou, literalmente. Mas eles não se podem necessariamente dizer a mesma coisa sobre o mercado de ações e outros investimentos. Portanto, eles confiam em imóveis. E a propósito, quando você pensa em imóveis de alto valor ou imóveis caros, em que cidade do mundo você acha que eles são mais caros? Alguns de vocês podem dizer Beverly Hills, certo? Mas como de fato definimos isso matematicamente? É assim que fazemos. Pegamos o salário médio de uma pessoa naquela cidade e o comparamos com o valor médio real de uma casa. Por exemplo, digamos que você ganhe $100 mil por ano, mas o valor médio de uma casa naquela cidade seja de $1 milhão. Isso é 10 vezes, certo? Agora, olhe nesse gráfico as cidades com os imóveis mais caros do mundo, quando comparados com a renda média daquela cidade. Espero que isso faça sentido para você. Quando você olha para o topo, lá está Pequim, o que significa que a casa média lá é 48 vezes o salário médio da cidade, implicando que a maioria das pessoas não pode comprar uma casa em Pequim. O mesmo acontece com Xangai, Hong Kong e Shenzhen. E só depois vem Londres, mas olhe quanto é a queda em Londres. Os números caem de 40 para 22. Depois temos Bangkok, São Paulo com cerca de 21, Roma, Moscou, Seul, Paris, Munique, Tóquio e depois chegamos a Nova York, que é cerca de 12, quase metade do que é São Paulo. E por mais que falemos sobre o quão caros são os imóveis em São Paulo e em Londres, eles são quase 2 vezes mais caros em Pequim, Xangai, Hong Kong ou Shenzhen. E esses, por sua vez, são quase 4 vezes mais caros quando comparados a Nova York. Agora tenha em mente que isso tudo é dinheiro. Você pode dizer, bem, você tem que encontrar uma maneira de ganhar mais dinheiro ou se mudar para uma cidade menor. Eu entendo totalmente, mas há outras pressões lá, como a pressão social. Na China, devido à política do filho único, existem 33,59 milhões de homens a mais do que mulheres na China, segundo dados de 2016. Eles chamam isso de economia da sogra, o que retrata a pressão social para os homens pedirem a mão de uma mulher em casamento. Essas sogras, no entanto, querem que você seja proprietário de uma casa na China, e se você não o fizer, e outro homem fizer, a família está disposta a entregar a sua filha a um homem com uma casa em vez de um homem sem casa. Isso é sem dúvidas muita pressão para os homens da China.
E olha, há vantagens em crescer rapidamente, mas dizem que existem duas maneiras de uma empresa ir à falência. Ou ela cresce muito devagar, ou ela cresce muito rápido. Quando você cresce muito rápido e de repente não tem estoque ou clientes suficientes, há muitos problemas aí. Se você não pode cumprir suas promessas, as coisas podem se quebrar, as pessoas não ficam felizes e saem. A China pode ter o crescimento urbano mais rápido da história da humanidade, especialmente quando você olha para esses dados sobre como eles transformaram áreas rurais em cidades, ou como as pessoas deixaram essas áreas para se mudar para cidades. Veja como os números mudam de 1980 até hoje. Em 1980, cerca de 19,39% da população vivia em áreas urbanas. Hoje, são 65,22%. Isso é quase 50% em 42 anos. Mas se você olhar de 2000 até hoje, em 2000 eles estavam em 36% e hoje estão em 65%. É quase o dobro. Quando você cresce rápido assim, as coisas vão se quebrar, e eles estão meio que passando por isso hoje. Portanto, a urbanização é apenas um dos problemas que eles enfrentam por terem crescido tão rápido. Mas além disso, um dos problemas que eles estão enfrentando agora se chama deflação. Não sei se você sabe, mas nos Estados Unidos as pessoas estão dizendo: meu Deus, olha o que está acontecendo com o desemprego e com toda essa inflação, o que faremos? Então, eles aumentam as taxas de juros, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e a inflação começa a diminuir gradualmente. Portanto, o Fed tem uma maneira de esfriar ou aquecer a economia se eles escolherem. Como quando houve uma expansão de 128 meses, onde as taxas de juros estavam tão baixas que todos estavam apenas pedindo mais e mais dinheiro emprestado para o governo. Mas agora, a economia da China está esfriando e eles estão meio assustados com isso. As pessoas não estão mais gastando, estão segurando dinheiro porque estão com medo e não estão investindo no mercado de ações. Então, a economia precisa encontrar uma maneira de se aquecer novamente, mesmo que de forma artificial. Mas como fazer isso? Facilitando o financiamento, diminuindo as taxas e concedendo empréstimos de 25 anos para pessoas acima dos 70 anos, assumindo que viverão até os 95 anos. E por mais que coisas assim simplesmente não façam sentido, é mais ou menos o que eles estão fazendo agora, para as pessoas comprarem novamente. Porque, mais uma vez, eles têm de 65 a 90 milhões de propriedades vazias, e alguém tem que comprar esses lugares. E como se isso já não fosse problema suficiente, ainda existe o fato que a China é dona de 100% da terra. Ou seja, na China, você pode até ser dono da propriedade, mas na verdade, você aluga ela para o governo por uns 20 a quase 70 ou 90 anos. Assim, na realidade, você não é dono de terras na China, mas apenas o governo chinês. No entanto, o maior problema que estão enfrentando agora é o desemprego entre os jovens. Temos 140 milhões de pessoas entre 15 e 24 anos, e olhe só como está o desemprego deles. Se você olhar para esse gráfico de 2003 até agora, mostra que vai de 9,61 para 13,16. Mas se você continuar olhando, veja o quão alto esse número vai na China, chegando a 21% dos jovens e alguns adultos jovens que não conseguem nenhum emprego. Obviamente, isso também é muito problemático, porque se você não consegue fazer os jovens trabalharem, o que eles vão estar fazendo nesse tempo livre? Mas claro, se você não acompanha a história da China, pode pensar: meu Deus, a China está arrasando, eles vão ultrapassar os Estados Unidos em breve. E todas essas coisas que a gente diz. Mas novamente, existem duas razões pelas quais as empresas quebram. Ou elas crescem rápido demais, ou crescem devagar demais. Nesse caso, a China cresceu rápido demais. E essa fase da deflação pela qual estão passando também causa algumas coisas. A primeira é que o consumo diminui, as pessoas não querem mais gastar dinheiro e elas querem economizar. Em segundo lugar, as empresas reduzem os preços, os consumidores esperam que os preços diminuam, então eles adiam as compras. As empresas demitem funcionários e, obviamente, tudo isso se acumula. E o outro país que passou por isso anos atrás foi o Japão.
Olha o quão rápido o Japão cresceu de 1969 a 1990. Veja só o pico de crescimento do índice do mercado de ações Nikkei nos anos 90, quando ele explodiu e todo mundo dizia que o Japão era o caminho a se seguir. Olhe para os carros que eles estão fabricando, olhe para todas as coisas que eles estão fazendo. Todos estavam estudando como cresciam tão rapidamente e o que o Japão estava fazendo. E de repente, BUM! Olha a queda desde o pico de 1990. Hoje é 2023 e eles não chegaram nem perto dos números que tinham em 90. Isso foi há 33 anos e a China teme que exatamente a mesma coisa que aconteceu com o Japão esteja prestes a acontecer com eles. Mas então, para onde toda essa bagunça está levando? Será que somos os únicos que sabemos que isso está acontecendo? Me deixe só dizer o que os milionários e bilionários estão fazendo na China agora. Aqui está um artigo da CNBC que mostra o maior êxodo de milionários do mundo esse ano. O dado mostra que 10.800 indivíduos de alto patrimônio líquido migraram para fora da China em 2022 e eles esperam mais 13.500. Olhe para os números na China, mais de 400 pessoas perderam o status de bilionários no ano passado, a maioria deles na China. A China perdeu 229 bilionários da lista global de ricos em 2023. São pessoas que não estão mais ganhando esse tipo de dinheiro e agora eles estão procurando outros lugares. E aliás, às vezes quando você sai da China, você não pode levar o seu dinheiro com você, o que torna as coisas um tanto mais complicadas. Mas qual é a moral da história aqui? Todos os governos tentam controlar a economia para esfriá-la ou aquecê-la. Os Estados Unidos fazem isso, na verdade. Isso chega até mesmo a controlar algumas das economias ao redor do mundo, dependendo de como eles tentam esfriar ou aquecer a economia, ou como lidam com as taxas de juros. E de volta aos negócios que crescem rápido demais, se você não tem produtos o suficiente para atender os compradores, vai fazer com que muitos esperem 2, 4, 6, 8 semanas para receber o produto. E eles não vão ficar felizes. É mais ou menos o que está acontecendo lá na China. E ao mesmo tempo que a população da China é de 1,44 bilhão de pessoas, eles têm 658 milhões de casas na China. Então, se você diz que a casa comum tem de 3 a 4 pessoas vivendo lá, então para que você precisaria de 658 milhões de casas? Para que produzir tantos lugares para se viver quando não se tem tantas pessoas para viver em todos eles? Pois, ao dividirmos a população pelo número de habitantes esperados por casa, que eu vou considerar como 3,5, o número de casas que a China realmente precisaria é de cerca de 411 milhões de casas. E como você deve imaginar, isso implica em lugares vazios demais espalhados pela China. Isso tudo não passa de uma economia falsamente alimentada pela construção civil. Agora, precisamos ver como a China vai lidar com isso e se ela vai bolar alguma solução para fugir desse ciclo vicioso. E para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos da economia chinesa, eu fiz um vídeo explicando detalhadamente como a mão de obra barata da China está com seus dias contados, gerando ainda mais problemas para ela resolver. Clica aqui nesse vídeo da tela e nos vemos lá.